Fala, meu povo! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Exponencial Podcast. Hoje a gente vai falar de um assunto extremamente importante, mas antes, preciso apresentar, eu estou aqui com Aldo Rosendo. Bora lá, um assunto interessantíssimo aqui hoje. Hoje a gente vai entrar mais a fundo, né, a galera da nossa classe, digamos assim. A nossa bolha. Da nossa bolha, da nossa profissão. E hoje a gente vai dar uma visão geral sobre o que faz um gestor de tráfego. Isso vai ser útil não só para o gestor de tráfego que é iniciante, para quem não é gestor de tráfego, quanto para quem já está no campo de batalha e até para quem é empresário. Tem um gestor de tráfego e às vezes não sabe. Às vezes o cara olha assim e não sabe nem como cobrar o gestor de tráfego, porque não entende necessariamente o que é função do que cara. Ele faz. E hoje a gente vai trazer um conteúdo muito massa sobre isso aqui. Muito top. Então, você que é gestor de tráfego, você que tem gestor de tráfego, você que pensa em ser gestor de tráfego, já pega papel, pega caneta. Se você tá na academia, bota a esteira pra dar aquele hitzão e o fone no máximo. Porque agora a gente vai destrinchar pra vocês as 5 partes, 5 pilares, as 5 divisórias do que faz um gestor de tráfego. E não poderia começar por outra parte, a não ser a parte comercial. Como que o gestor de tráfego ele consegue fisgar clientes, conquistar clientes? Você que hoje faz a nossa parte comercial lá na empresa, para você que está nos assistindo, você precisa de gestão de tráfego, fala com a gente lá na agência ESP, tá? Então não pode existir nada sem o comercial. Então, como que o gestor de tráfego ele consegue fisgar, né, esses clientes aí que estão... Hoje já é mais que obrigatório um negócio ter tráfego. Não tem como. Mas tráfego e aí deixou de ser uma tendência e virou uma pendência. Todo negócio tem que ter. Como que esses gestores eles conseguem usar essa lacuna que já é existente para poder fisgar as pessoas, falando do ponto de vista comercial? Muito bom, vamos lá. Então, primeira função é a função comercial, por quê? Porque se não tiver cliente, o cara não tem o que fazer. É muito óbvio, né? Não tem cliente, vai fazer o quê? Vai gerenciar o quê? Nada, vai ficar... abrir a própria conta dele lá e ficar ensaiando campanha, alguma coisa assim, nesse sentido. Esse tema comercial em si, se for pra gente se aprofundar, a gente ia ter que fazer uns 4 episódios. Só episódios disso. Só sobre processos comerciais e tudo mais. Mas vamos lá, vamos trazer isso de uma forma mais resumida, mas mesmo assim com muito insight interessante para vocês. A parte comercial basicamente consiste em adquirir clientes. Ok? Primeiro que ninguém ganha cliente, você não ganha os clientes, você adquire eles. Como? Você pode usar estratégia de conteúdo, né? Você pode usar o tráfego orgânico para poder atrair esses clientes, ou você pode usar tráfego pago, você tem a parte de prospecção ativa. Então, independente do que você vai fazer, você vai estar investindo algo para poder adquirir esse cliente. Você pode investir dinheiro, você pode investir tempo, você pode investir dinheiro em produção de conteúdo. Você vai fazer N coisas para poder adquirir clientes para o seu negócio. Hoje, o desafio do gestor de tráfego é diferente do que era 3 anos atrás. Lá em 2020, quando a gente estava começando... Qual que era a dificuldade que a gente tinha quando a gente fazia a prospecção ativa? A principal dificuldade de todas era explicar o que é tráfego pago. Porque há 2, 3 anos atrás, ninguém sabia o que era. Quem sabia muito superficialmente, ou então era só o botão azul. Eu já usei esse negócio de turbinar, esse negócio de promover. Então, explicar para um empresário, para um empreendedor, para um dono de salão, uma pizzaria que... Você consegue fazer anúncios com o Facebook, Instagram, Google e tudo mais. E isso pode alcançar mais pessoas. Era uma dificuldade gigantesca, porque ninguém conhecia, ninguém sabia. E hoje já não é mais, né? Então, basicamente, nessa época, o desafio que a gente tinha era explicar para o empresário e para o empreendedor o que é tráfego pago, como funciona tráfego pago, explicar o básico de como é que é o negócio. Hoje, o desafio que a gente tem já é um desafio diferente. Por quê? A profissão de gestor de tráfego é uma profissão que cresceu muito. Cresceu absurdamente. E o que é que acontece? Hoje, muitos dos negócios que estão por aí, eles já receberam algum tipo de abordagem, algum tipo de mensagem, ou até já tiveram algum tipo de experiência com algum gestor de tráfego. E na maioria das vezes tiveram experiências negativas. Então, hoje, por exemplo, o nosso trabalho... mais meu, né, que eu que fico mais, eu fico responsável mesmo, é uma obrigação minha, a parte de processo comercial,
Hoje a minha função é muito mais mostrar os nossos diferenciais, mostrar que a gente realmente entende do assunto, mostrar que a gente sabe o que a gente está fazendo, do que necessariamente explicar para as pessoas o que é tráfego, qual a importância de tráfego e tudo mais. Então, hoje a forma disso de ser feita mudou. Então, o que é que o pessoal tem que ter em mente? Aldo, sou gestor de tráfego, como é que eu melhoro então na parte comercial? O que é que você precisa ter em mente? Você precisa de diferenciação, ok? Como é que você começa um processo de diferenciação? Primeira coisa, tem que se posicionar. Tem muita gente que quer vender serviço, acha que vai adquirir cliente, que vai ter uma certa facilidade até de adquirir cliente. Só rodando um funil de forma automática não vai. Tem que se posicionar, tem que aparecer. As pessoas precisam começar a te conhecer por conta daquilo ali. Porque o que é que acontece? Para pensar. Vender um serviço de tráfego não é algo tão simples como é vender, vender água. A água é uma coisa que é uma necessidade, todo mundo precisa, todo mundo sabe o que é. Gestão de tráfego, ele tem um tempo médio de fechamento. Isso é importante que todo mundo saiba. Quando você faz uma reunião com um cliente, vai existir um tempo médio até o dia que você fez uma reunião comercial e até o dia do fechamento. Acontece de cliente fechar no mesmo dia, na mesma hora? Acontece. Mas o processo, o tempo em que isso acontece, geralmente demora um pouco. Às vezes o cliente quer ir aventurar no gestor de tráfego mais barato, quer ir fazer um teste para quebrar a cara e depois voltar dizendo, não, eu precisava ter contratado você e tal. Então, Você falou que gestão de tráfego tem subido, né? Aí eu aproveitei o tempo aqui, rapidinho aqui, para dar uma pesquisada no Google. E segundo a pesquisa que foi feita em 2020, a gente já tá em 23, o aumento de busca de pessoas que são especialistas em tráfego aumentou quase 20%, mais de 20% em relação a qualquer outro ano. Isso em 2020. Isso em 2020, já tem 3 anos. Já deve ter aumentado dobrado 200, isso. 500%. É gigantesca. E você falou uma coisa importantíssima, que é a quesito de posicionamento. Que é uma coisa que eu acho que o cara que tá começando hoje, você que tá começando hoje, você já tem que fazer isso desde já. Porque quando a gente se posicionou, quando eu me posicionei como gestor de tráfego, a primeira coisa que eu fiz foi, eu até anotei isso aqui, que era, eu comecei a viver aquilo. Isso. Mas como que eu vou viver isso sem ter cliente nenhum? Você sempre vai ter alguma coisa pra fazer, até o ponto de conquistar. Mostrar que tá estudando. Quando você tiver seu cliente, mesmo que seja só um cliente, é você mostrar o tempo todo que você tá trabalhando em cima daquilo ali. Você tá trabalhando em prol daquele cliente, de gerar resultado para aquele cliente ali. Porque se você não se posiciona, se o cara não se posiciona, ele não tá realmente disposto a querer viver dessa parada de tráfego. É o cara que tá naquela assim, em cima do muro e tal, não sei se eu vou, renda extra. Dá pra fazer renda extra com gestão de tráfego? Dá. Dá pra fazer renda extra com qualquer coisa. Vendendo água. Mas, sinceramente, mesmo que você vá levar isso como uma renda extra, mas você tem que começar a criar um posicionamento. Por quê? É uma questão de tempo para as pessoas começarem a te conhecer como o cara dos anúncios. Esse que é o negócio. A partir do momento que as pessoas do seu meio, as pessoas ao seu redor, sabem que quando alguém precisa de tráfego pago, elas vão encontrar com você, é aí que a mágica começa a acontecer, o negócio começa a fluir de verdade. Por quê? Vai começar processo de indicação. Às vezes a sua demora é você conquistar o seu primeiro cliente. Às vezes a demora é só essa. Por quê? Você adquire aquele primeiro cliente, você começa a gerar algum tipo de resultado para ele, ele já vai começar a te indicar, porque empresário anda com empresário. Então você pega uma empresa para você gerenciar os anúncios, você gera resultado para aquilo ali, a probabilidade de que aquele cliente continue te indicando para mais clientes é algo gigantesco. Então é quase que automático. Exato. Então, tipo, se você é alguém que tá começando, se você tem um amigo, um parente, alguém assim nesse sentido, que até tem vontade de fazer tráfego pago, começa fazendo de graça, nem que seja, faz alguma coisa, para que você comece tendo experiência com o negócio. Porque qual que é um problema que o pessoal geralmente tem na parte comercial? Vai vender o serviço, mas ele ainda não acredita nele mesmo. Aí o que vai acontecer? O cara não tem confiança nele mesmo, como é que ele vai vender uma coisa que nele tem confiança? Não vai nem conseguir conversar com o cliente. Não vai. Porque é o seguinte, ó. Eu vou até virar pra câmera aqui pra falar diretamente com você. Imagine, ó. É você dizendo pro cliente, pro empresário, que você vai pegar o dinheiro dele, investir o dinheiro dele na plataforma de anúncios e aquilo ali vai gerar vendas pro negócio dele. Se nem você
tem confiança suficiente que você vai conseguir gerar esse resultado, se você não transmite credibilidade, se você de alguma forma no seu posicionamento você não exala nenhum tipo de credibilidade para aquele cliente, se nem você confia em você, ele também não vai confiar. Pode ficar tranquilo. E hoje é muito fácil, pô. Hoje é muito mais fácil do que já foi um dia, porque quando você começa um perfil hoje, é muito simples você modelar outras pessoas. Isso. E o cara que vai ser gestor de tráfego, para você fazer as primeiras prospecções, a melhor coisa que você pode fazer é usar o seu próprio perfil como uma amostra para o cliente. Exato. Que é uma coisa que a gente até tava conversando, que eu vi você falando com o cliente naquele dia. Você abre o seu perfil, tem lá Aldo Rosendo, gestor de tráfego, e eu consigo mostrar para o cliente que eu tô rodando anúncio pro meu perfil. Exato. O cara que tá começando, se ele não consegue rodar anúncio pro perfil dele... Aí é o principal, velho. O quê? Essa parte de mostrar que está fazendo. De ter a credibilidade das pessoas olharem assim e falarem, rapaz, eu recebi uma mensagem ontem. O cara me mandou bem assim, ó. Deixa eu abrir aqui. O cara me mandou... Aqui, ó. Ele mandou um print do anúncio da minha esposa, que é corretora. Aí ele falou assim, ó. Realmente você é bom no que faz e no que ensina. Apareceu já vários anúncios do trabalho da tua esposa. Ansioso para chegar o dia do curso. Isso porque ele vai fazer parte do curso presencial da formação rápida para gestores de tráfego. Então, o que é que acontece? Não adianta você só dizer, você só falar. Você tem que mostrar o que você está fazendo. Você tem que mostrar o que está acontecendo, como está sendo feito e tudo mais. Agora aí vem um porém, que aí vai entrar os vitimistas de plantão. Eu não tenho dinheiro para fazer tráfego. Como que eu vou rodar tráfego pro meu perfil? Véi, não tem. De verdade... Se for de verdade mesmo, não roda. Mas eu duvido muito que a pessoa não tenha R$6 por dia para poder anunciar. Nem que você rode uma campanhazinha ali de mensagem para o público que se envolveu no seu Instagram nos últimos dias. Mas R$6 por... eu só tenho R$60 para facilitar a conta. Beleza, deixa R$6 por dia durante 10 dias e depois para. Tá tudo bem. E... eu vou falar, mas não fica tão honesto não. Mas você pode usar esse período que você tá rodando anúncio para mostrar pro cliente na biblioteca de anúncios que você tem anúncio ativo. E é nessa hora que você tem que dar o gás máximo. Porque esse seu R$60 vai ser o seu tiro. Não, mas mesmo assim, mesmo depois que pare os anúncios, ele pode mostrar que já rodou. Tá alcance de conta, alcance de não seguidores e tudo mais. Ó que massa o que você falou ali agora. O cara que rodou anúncio R$60, ele rodou 10 dias. Isso. Depois ele parou de rodar. Lá dentro do Instagram, vai diminuir o gráfico de alcance da conta. Ele pode usar isso como prova para o cliente. Exatamente. Eu fiz isso aqui de propósito para te mostrar, você, meu cliente, meu futuro cliente, que durante o período que eu rodei anúncio, eu alcancei X contas. E agora que eu não tô rodando, ao meu alcance para onde foi. Exatamente. Ele pode usar isso ao favor dele, verdade. E aí, tipo, né, dentro dessa parte de comercial, o pessoal tem muita dúvida em relação a qual processo é mais eficaz. Se é fazer tráfego para trazer audiência, se é fazer prospecção ativa. E a verdade é que, tipo assim, no final das contas, todas as coisas funcionam. A gente usa um pouco de cada coisa. Hoje o nosso principal é fazer tráfego para poder atrair seguidores, usar tráfego frio em regiões específicas com anúncios que são segmentados e que são mais específicos. Isso aí já é assunto lá da mentoria Gestor 30K, que é uma mentoria avançada que a gente tem para gestores de tráfego que querem escalar seus resultados. Não é para, eu quero aprender a subir a primeira campanha. Não é para você. Relaxa. O Gestor 30K, ele é um treinamento que ele é uma mentoria, na verdade, é um programa de acompanhamento de 6 meses, que a finalidade dele é justamente te mostrar tudo que a gente executa dentro do nosso negócio hoje, o que é que a gente faz que dá mais resultado, o que é que eu não gosto de fazer, para você ter liberdade de escolha e você ter o nosso acompanhamento. Mas também tem outra opção, que é o DPS, que é o Desafio Primeiro Salário. Esse daí é pra galera que é iniciante total, que é a galera que quer conquistar seu primeiro salário trabalhando como gestor de tráfego, como anunciante digital, e ambos vai ter um link aqui abaixo para quem tiver interesse em saber mais. Mas vamos lá, comercial. Tem muita gente que acha que a vida se resume só a estar trazendo cliente o tempo todo, e não é. Sim. A parte comercial aqui é só um dos 5 pilares. Ou seja, é 20% só da equação. É você estar trazendo novos clientes para o seu negócio. Porque o restante vai vir dos próximos pontos e dos próximos tópicos. Você lembra como... Inclusive essa ordem sua aqui tem até que mudar, viu? Por quê? Porque esse último aqui seria o primeiro. Verdade. Mas enfim. Entra aí nesse tópico agora. Tá. Antes de entrar, você lembra como foi que você conquistou o seu primeiro cliente? Rapaz, meu primeiro cliente...
a minha situação foi um pouco atípica em relação a conquistar primeiro cliente. Por quê? Eu sempre fui muito da execução. Então, eu vendia como afiliado no tráfego pago. Eu gerava resultado para mim e as pessoas chegavam e ficavam assim, não, eu te pago para você fazer meus anúncios. Só que na época, não tinha esse hype que é esse negócio de ser gestor de tráfego e tal. Tinha zero. E para mim não fazia sentido nenhum eu fazer anúncios para outras pessoas. Eu não enxergava aquilo como um negócio. Então, pra mim foi um pouco atípico por isso. Porque as pessoas já vinham pra mim porque eu já tinha os meus resultados e era mostrava. Mas aí você que fala aí então como é que foi seu primeiro. Eu esqueci porque você começou literalmente do zero, né? No meu caso, eu rodava anúncio pra mim como afiliado, mas eu tinha zero resultado. Sim. Só que quando eu ia atender alguém ou instruir alguém, eu conseguia fazer aquela pessoa ter resultado. E aí, como meu dinheiro tava acabando, um cara falou comigo, um colega, e ele falou, vai ter uma pessoa que é médica, ela tá iniciando e ela precisa de gestão. Mas peraí, um colega, e como é que ele chegou até você? É aí que eu ia falar, né? Pra mim, o grande X de todo é misture-se. E aí, traduzindo, network. Porque eu entrei em alguns cursos, um dos cursos era o seu, porque pra quem não sabe, há um tempo atrás, antes da gente virar sócio, eu trabalhava pra ele, pra Aldo, no suporte do curso dele. Então, dentro do suporte do curso, eu dava aula pra galera e tal e tal. E aí, dentro do curso, foi que um colega chegou e falou, mano, eu vejo você falando toda hora, eu vejo você postando toda hora, que era uma coisa que eu fazia todos os dias, frequentemente, inclusive quando eu não tinha cliente. Eu postava todo santo dia. Coisas de tudo que eu tava fazendo. Isso daí vem do principal, que é o posicionamento. Posicionamento. É você se posicionar e se colocar lá e mostrar que você tá atuando, que você tá no campo de batalha, tá fazendo, e que a coisa tá acontecendo, né? Quando o cara pensou em alguém, ele lembrou de mim. E aí ele falou, velho, tem uma oportunidade, ela quer fazer anúncios, ela é de medicina e tal. E eu falei, tô dentro. Aí ele falou, cobra um valor pra você fechar com ela. E aí eu nem sabia quanto cobrar na época, mas pra ela na época eu cobrei tipo R$200 pra fazer pra ela o anúncio. E aí ela ficou meio assim e tal, e falou, não, mas eu vou querer. E aí, quando eu comecei a fazer os anúncios dela, eu comecei a gerar muito resultado pra ela, porque ela era muito boa produtora de conteúdo, só rodava campanha de alcance e engajamento, ela não vendia nada, o alcance do Instagram dela explodiu. O negócio dela era só crescer o Instagram. Só crescer o Instagram. O negócio dela explodiu e tal. Depois desse primeiro cliente, aí começou a vir outros, através de indicação, que ela indicou para outros médicos, que esse amigo me indicou para uma agência, e aí na época eu atendia 5, 6 clientes, aí cobrava 300, 350, não recomendo, tá? Se você estiver começando, eu acho que é válido. Se você tá começando, você só tem essa oportunidade, agarre a oportunidade. Mas se você já tem um mínimo de experiência, se você já rodou para alguns clientes, hoje a concorrência é muito baixa. Eu acho que mesmo o cara que tá começando, ele tem que cobrar no mínimo R$500. Senão o cara fica viciado na mediocridade. O cara acostuma ali naquela miséria, naquela mixaria e vai virar um mendigo digital. E hoje a concorrência é muito baixa do que a gente vai falar aqui. Se você executar metade disso aqui, que dá pra executar tudo, mas se você executar só a metade, você vai estar acima de muita gente, pô. De muita gente. Tá, a próxima parte, o próximo ponto que faz, né, do que vem a ser um gestor de tráfego, é a parte de estratégia. E eu acho que talvez essa seja o que mais pega as pessoas. Porém, é porque a galera também não pensa, né? Aí volta o que eu falei anteriormente, a concorrência é muito baixa. Mas vamos lá. Estratégia em relação a quê? Em relação ao seguinte. Você fez a parte comercial, você adquiriu o seu cliente, o cliente entrou. Aí é que vai entrar a parte de estratégia. Estratégia de quê? Estratégia do cliente. Porque o que é que acontece? Isso daqui vai estar até misturado com esse terceiro pilar, com essa terceira função, que eu já vou falar logo, porque as duas coisas vão ficar mistas, se misturando o tempo todo. Então, primeiro pilar é o comercial, segundo, estratégia, e terceiro, apertar botão. Isso. Ok? O que é apertar botão? É subir campanha, otimizar campanha. A depender do cliente que você tem, isso leva tempo. Demora fazendo. Quando você está em processo de escala, algum cliente que tenha mais criativos e tal, é uma coisa que vai tomar do seu tempo, não tem pra onde correr. E qual que é o ponto? Qual que é o principal problema de 99% dos gestores de tráfego? Os caras, eles começam a apertar botão, sobe campanha, sem antes ter feito a parte da estratégia. Tipo, o que é que eu quero dizer com estratégia? É você saber o tipo de campanha que você vai usar, que isso aí é importante, parece óbvio, mas é importante. É você saber quando você vai parar uma campanha, por que você vai parar uma campanha.
Qual é o motivo que vai te levar aquilo ali? Caso aquela campanha ou aquele criativo não funcione, qual é o próximo passo? Você vai testar público? Você vai testar criativo? Você vai rodar para público quente? Para quem não sabe, público quente é o público das pessoas que se envolveram com um Instagram, por exemplo. Então, ó, a gente considera público quente quem visitou o perfil, enviou uma mensagem, quem entrou salvou no uma site, quem entrou num site também, quem é seguidor recente. Tudo isso a gente considera como público quente. Então, as estratégias que a galera vai executar vai consistir muito em usar os diferentes objetivos de campanha que tem dentro do Facebook. Para quê? Para gerar público quente, para nutrir esse público quente de conteúdo, na maioria das vezes, ou de informação e tudo mais, e depois a venda acontecer. Então eu vejo que essa parte está muito interligada, muito interligada as duas coisas, porque infelizmente a galera tem preguiça, na maioria das vezes, de pensar o que vai fazer, como é que é. E aí já fica o seguinte, ó. Eu até anotei isso aqui, que o cara que vai fazer tráfego, ele tem que conhecer a plataforma. Se você não sabe aonde apertar para fazer as coisas acontecerem, você nem pode se chamar, nem bota na tua bio que você é gestor de tráfego. Porque aí vai ser um insulto a gente que é gestor de tráfego, tá? Porque você disse que vai fazer um anúncio e você não sabe o que pedir ao algoritmo, aí ferrou. Aí entra aí, por isso que tá ligado, que é o que a gente tá falando, estratégia com esse negócio de apertar botão. Porque muitas vezes, isso a gente vê direto. Ah, não, eu subi a campanha, mas ontem eu recebi até um WhatsApp de um colega nosso, que ele falou, velho, tô vendendo aqui uma loja de iPhone, subi aqui a campanha, já teve vários cliques e não chegou ninguém no WhatsApp. Aí eu falei, tu tá subindo campanha de quê? Aí ele, de tráfego. Tráfego, tá tendo um bocado de clique, o CTR tá incrível. Normal. E aí não chega ninguém no WhatsApp. Aí eu falei, mas por que tu tá usando tráfego, irmão? Não faz sentido. Véi, até hoje eu não sei pra que serve campanha de tráfego. Quer dizer, tem uma coisa que eu uso só, que é pra atrair seguidor. Pra o perfil. Pro perfil. Pra isso eu uso e funciona legal, mas no geral a campanha de tráfego não serve pra muita coisa não. Geralmente vai ser só pra isso mesmo. E tipo, nessa parte de conhecer a plataforma, entra esse outro lado do que pedir, que aí vem a parte de estratégia. Lá no mapa dos anúncios lucrativos, que é um treinamento nosso, tem lá uma estratégia simples que a gente ensina, que é fazer o tripé. Isso. Uma campanha de alcance, pra quê? Pra que o perfil alcance mais pessoas naquela região. Uma campanha de engajamento, para que as pessoas da região engajem com o meu conteúdo, elas venham visitar o meu perfil. E aí entra no que o Aldo acabou de falar, que é eu começar a aumentar a minha base, para depois eu fazer uma campanha de mensagem, para ter pessoas no meu WhatsApp que são meu público de envolvimento. Aqui já é uma estratégia. Só que óbvio que você vai ter que estudar o negócio do cliente para entender qual é o cenário dele e criar estratégia em cima daquilo. Tipo assim, até o fato de você ter um plano de ação já vai trazer para o cliente mais credibilidade do que está sendo feito. Tá? Eu anotei isso aqui. Você tem que ter um plano de ação, você tem que ter tudo processualizado de quais são os próximos passos, do que vai acontecer, de como vai ser feito. Por exemplo, muitas vezes eu tô para fechar um cliente e o cliente pergunta assim, quais são os próximos passos? Aí eu já tenho uma imagenzinha pronta, com todos os próximos passos eu já mando pro cliente, já tem um mapa. Aquilo gera clareza para a pessoa de que, beleza, eu vou assinar o contrato, vou fazer o pagamento, vai criar o grupo no WhatsApp e eles vão fazer comigo a reunião de onboarding, que é a reunião de boas-vindas. Então, isso traz para o cliente uma clareza muito grande de quais são os próximos passos. E essa clareza é o que o gestor de tráfego tem que ter. Ele tem que ter a clareza do plano de ação. Beleza, vamos lá. Vamos começar aqui. Chegou um cliente novo, o que é que a gente vai fazer? Pô, a gente vai fazer campanha para trazer seguidor. A gente pode fazer campanha para distribuir conteúdo, por exemplo, para quem é seguidor recente. Já seria um tripé 2.0. Isso. Fazer verdade, campanha que até porque esse público não existia. De conteúdo e depois você fazer campanhas relacionadas à venda mesmo, a mensagem, a levar a pessoa por direct, por WhatsApp, com uma comunicação mais voltada para a venda. Isso. E qual que é o ponto? A comunicação usada em todos esses criativos são comunicações diferentes. Não são só o objetivo da campanha que é diferente, mas a comunicação que você usa em cada uma delas. Então, por exemplo, você vai fazer uma campanha para atrair seguidor. Eu vou contar contar um segredo aqui. Qual? Eu ia falar, o que você vai contar é aquele do shopping? Não, né? Também, eu ia falar o do outro, do hangar. Já conta logo, Estratégiazinha. Vocês vão pegar uma dica aí agora de ouro, de ouro. Vou até beber um gole de água antes de falar isso aqui, porque
Você tá falando da parte de estratégia, essa parte de comunicação, o criativo ele tem uma comunicação direta e hoje, inclusive, quando eu tava fazendo exercício, eu vou até botar pra rodar aqui quando você terminar de falar, essa questão da estratégia entra tão no criativo que um detalhe no criativo pode mudar tudo. Mas vai, dá a dica. Ó, seguinte. Dá o ouro. O empresarial que a gente tem no nosso escritório, ele é um empresarial que deve ter umas 1000 salas, eu acho. Facilmente. Mais ou menos. Foi o que eu fiz. Cheguei, peguei meu celular, criativo simples, botei na câmera do celular, botei aqui na frontal, cheguei bem na janela, aí fiz assim: opa, tudo bom? Se você tá vendo esse anúncio aqui é porque provavelmente você é empresário, você é empreendedor e você deve trabalhar aqui no Hangar Business ou na região próxima e tal. Meu nome é Aldo, eu sou sócio da maior agência de tráfego da Bahia. Me manda uma mensagem aqui, vamos conversar e tal. Enfim, esse criativo já trouxe vários clientes. Já mesmo. Esse criativo já vendeu consultoria, já vendeu mentoria. Esse criativo, ele traz uma credibilidade, tanto é que ontem eu fui na contabilidade e o contador falou assim: rapaz, você deve investir dinheiro demais nesse anúncio, porque aparece pra mim sempre e tal e tal. Aí eu falei pra ele: você bota fé que eu invisto R$6 por dia nesse criativo? Ele falou: não, pô, mentira. Eu falei: é sério, eu invisto R$6 por dia. Qual que é a questão? Nem sempre é sobre dinheiro. Muitas vezes é sobre estratégia. E é isso que a maioria de vocês não pega. E o que é que eu tenho feito? Eu fiz esse lá no empresarial e funcionou. O que é que eu tô fazendo agora? Que daqui a pouco a galera toda vai começar a copiar. É bom que tá registrado aqui, gravado aqui no podcast, que quem começou com essa tendência fui eu. Corte. Que é o quê? Agora eu tô gravando criativo em shopping. Eu vi, eu tava lá. Tinha uma potencial cliente que ela parou de me responder no WhatsApp. Aí eu tava no shopping, o negócio dela era num shopping em específico, Salvador Shopping, vou falar. Era no Salvador Shopping. Aí eu olhei assim e falei: pô, a mulher não tá me respondendo, o negócio dela tem potencial. Vou fazer o quê? Eu vou gravar um criativo aqui dentro do shopping. Eu vou botar o criativo pra rodar só na região do shopping. Porque ela vai me ver o tempo todo e uma hora ela vai olhar assim e vai falar: não, eu tenho que fechar negócio com esse cidadão porque ele tá aparecendo o tempo todo, o tráfego realmente funciona, é um negócio efetivo, eu vou ter que fechar. E aí, acabou que já veio outros negócios por causa desse criativo. Teve uma pessoa que... Teve um dia que eu fui palestrar no evento, no Digitalizae. E aí, na chamada pra ação no final, eu falei assim: não me sigam no Instagram. Aqui tá o QR Code, não me siga, só visite meu perfil. Que meus anúncios vão começar a aparecer pra você. E aí teve um pessoal lá que achou aquilo interessante, viu, aí anúncio começou a aparecer e tal. E ela achou interessante. Depois, a sócia dessa pessoa, ela foi impactada pelo meu anúncio que eu gravei no shopping, porque ela mora perto do shopping. Aí ela olhou assim e falou: não é possível, ele realmente é muito bom no que ele faz. Então, é isso que eu falo pra vocês sobre credibilidade. A maioria das pessoas, ela tá em cima do muro. Por quê? Porque ninguém gosta de gastar dinheiro. Todo mundo quer ter um resultado. E todo mundo sabe que tráfego gera, de certa forma, um risco pro cliente. O cliente olha para aquilo e fica: pô, e aí, será que eu vou ter resultado e tal? Agora? Porque não tem como a gente garantir resultado. Se você é gestor de tráfego, não faça isso. A garantia que você vai dar é que você vai usar a habilidade que você tem, você vai usar a expertise que você tem, as ferramentas que você tem para poder gerar resultado. E isso vem até pro empresário, como a gente falou. Você é empresário e contratou um gestor de tráfego. Se o seu gestor de tráfego não tem clareza dos próximos passos, não tem clareza de plano de ação, do que vai ser feito e tudo mais, demite ele. Brincadeira. Sacanagem. Fica de olho. Se o negócio não acontecer, manda ele seguir a gente. Paga a consultoria nossa lá, o gestor 30k pra ele entrar e tal. Você vai correr isso, talvez perder ele, mas enfim. Ó, ainda nessa parte de estratégia, eu acho que é porque a galera acaba vendo o nome estratégia e coloca uma muralha da China pra isso. Porque o nome estratégia parece que eu tenho que fazer algo mirabolante. A gente tem uma cliente que ela é uma influenciadora e ela é muito boa vendedora. Só que pra audiência dela. Pra público frio ela não é. E aí ontem eu tava fazendo alguns criativos pra ela, hoje eu fiz outros. Isso entra na parte de estratégia. Na verdade, no outro pilar, mas enfim. Talvez a gente até já entra nesse pilar, que é o pilar de relacionamento. É você se importar tanto com o negócio do cliente que, se precisar você fazer a parada pra ele, você vai fazer. Isso. E é o que a gente tem fazer coisas que não necessariamente estão colocadas como sua obrigação. Só pra deixar claro, porque o que é sua obrigação já é sua obrigação. Você tem que fazer. Você tem que fazer, óbvio. A parte de relacionamento, ela vai vir principalmente quando você ouve, quando você se importa. Se importa com o negócio principalmente quando você faz além
do que o que você foi contratado para poder fazer. E aí ela tem uma dificuldade com gigante. limite, obviamente. Para daqui a pouco não ter gestor de tráfego virando social media, virando designer, fazendo coisa que não faz sentido. O negócio aqui do que eu vou dar esse exemplo é fazer o que a gente faz muito lá na agência. É instruir. Meter mão, se tiver que meter mão. Isso. E voltar à instrução, porque você tem que se importar com o negócio do cliente. Mas o cliente tem que se importar mais com o negócio dele do que você mesmo. Exato. Então tudo também tem limite. E aí eu fiz esse criativo pra ela. Vou botar aqui, acho que não vai dar pra ver. Deixa eu baixar o brilho um pouquinho aqui. Mas eu vou botar pra vocês ouvir. Não vai dar pra ver não, você bota pra ouvir. Calma. Ó. Calma, não pula esses stories. Eu sei que você me segue aqui no Instagram e que hoje, com certeza, eu tenho certeza disso, você tá endividado. Ou você tem uma conta pra pagar, ou você não vai conseguir pagar a fatura do cartão esse mês, mas eu quero te ajudar, porque eu sei que você me acompanha. E por isso, eu tenho uma oportunidade pra você. Arrasta aqui pra cima, me chama no WhatsApp, que eu vou te explicar como você vai usar. O vídeo, basicamente, eu começo batendo na tela pra chamar a atenção. E aí eu gravei esse vídeo pra quê? Pra mandar pra ela. Pra dizer a ela, ó... Faz exatamente assim. A gente tem uma dificuldade em converter para público quente ou para público frio. Vamos fazer o seguinte, vamos explorar o quente. E a gente começou a explorar já tem uns 2 dias. Ela começou a ter algum resultado. E só que eu preciso de criativos que comuniquem direto com a tua audiência, que é o que você acabou de falar, de clareza na comunicação. Isso. Seu comunicação direta, que é o que você faz no shopping. Oi, você tá aqui no Salvador Shopping. Isso. Eu tenho uma agência de tráfego e você precisa de tráfego e direto ao ponto. Isso. No caso dela, a mesma coisa. E aí eu gravei isso pra mandar pra ela e fiz outros criativos no TikTok e tal. Isso aí entra em outro rolê. Mas pensando em quê? No relacionamento com o cliente. Em você ter a importância com o negócio da pessoa. Pra o cliente não achar que você quer só sugar, que é o que você falou agora. Ninguém quer perder dinheiro no final dos contos. Teve uma cliente nossa, porque a gente começa a enxergar vários pontos que não tem nada a ver com a gente. Por exemplo, gestão, que é um problema que muito cliente tem. O que é que a gente faz? A gente tem um amigo nosso que é consultor, a gente indica ele para poder ajudar a organizar o negócio das pessoas que estão tendo dificuldade em relação à organização. E a gente mesmo, a gente se coloca à disposição para N coisas. Aí teve um caso, inclusive, que a nossa CS, que é o sucesso do cliente, que ela faz principalmente essa parte de relacionamento, ela chegou para uma ex-cliente nossa e falou assim: se você quiser, eu posso passar um dia na sua empresa para poder te ajudar com outras coisas e tal, te dar uma visão, às vezes uma ajuda externa, né? Pode ajudar em alguma coisa. Aí a cliente virou e falou assim: você tá querendo dizer que eu não sei trabalhar? Então, tipo assim, tem coisas que o nosso braço alcança até aqui. A partir de mais pra frente, eu já não tenho muito mais o que fazer. Então, o ponto que vocês têm que ter em mente é o seguinte: o que tiver à sua disposição, ou além disso, você tem que cair pra dentro, ajudar, colar junto, pra fazer o negócio prosperar e acontecer junto. Aí, tem alguma coisa mais pra falar sobre relacionamento? Que eu já ia entrar no próximo tópico. Eu ia pontuar aqui que eu acho que o relacionamento vai ser a chave mestra pra ter sucesso. Isso. Porque mesmo que o cliente não tenha um mega resultado, algum resultado ele tem que ter. Isso. Nem que seja pra pagar a tua mensalidade. Exato. Mas se ele tiver o mínimo de resultado, mas o seu relacionamento com ele for bem alinhado, eu acho que ele vai continuar com você porque ele acredita. Ele entende que existem pontos de melhorias a serem alinhados. Então, invistam nisso. Invistam em relacionamento com o cliente. Invistam em conversar. E o investimento aí é tempo. É tempo. É tempo. É marcar reunião online, fazer uma reunião presencial, é mandar uma mensagem no privado do cliente do nada, feito eu faço várias vezes durante a semana. E aí, fulano, como é que tá? E como é que tá o quê? Como é que tá o trabalho, o anúncio, as pessoas lá no grupo? O pessoal tá respondendo, não tá respondendo? Ah, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo. E o detalhe é que hoje a gente paga uma pessoa só pra isso. Só pra fazer relacionamento. A gente já tá precisando de mais uma porque a quantidade de clientes já não tá mais comportando pra uma pessoa só fazer. E aí, qual que é o ponto? Próximo ponto. Então a gente já falou, ó, de quatro funções, 4 pilares. A primeira é a comercial, né? Porque se você não adquirir cliente, todo o resto não acontece. Então tem a comercial, estratégia, apertar botão e relacionamento. O último, mas não menos importante, é a parte de relatório. Qual que é o negócio de relatório? Relatório é uma coisa que dá trabalho de fazer. É chato porque se você gera lead pro WhatsApp do cliente, o cliente fica com preguiça de te passar qual é a quantidade de leads que foi gerada. Isso é normal. E aí o seu papel é ser chato. Vou virar pra câmera aqui até pra falar. É melhor você ser chato
do que você ser incompetente. Pronto. Não falei. seja incompetente. Não seja incompetente. Por quê? É chato do cliente fazer isso. Ele acha chato, mas ele precisa fazer. E você precisa desse dado. Você precisa saber exatamente quantos leads estão chegando, qual é o resultado que está sendo gerado, se as vendas realmente estão acontecendo. Porque você pode gerar um resultado astronômico para o cliente. Mas se você não tem um relatório, tudo preto no branco, visual, para o cliente ver que investiu X, voltou Y, acabou, amigo. Acabou. Você pode gerar lead infinito pro cara. Se você não tá mostrando para ele qual é o resultado que tá sendo gerado, todas as partes anteriores, elas acabam indo por água abaixo. E a parte de relatório, ela ajuda inclusive até para você identificar problemas. Porque no nosso caso, o nosso relatório é um relatório avançado. É um relatório onde a gente olha, por exemplo, taxa de conversão no WhatsApp, que é uma coisa que a maioria das pessoas nem sabe o que é. O que é a taxa de conversão? É a cada 100 leads que chega, quantas vendas você faz? Por que isso é importante? Porque, por exemplo, vamos supor que você vende, sei lá, isso aqui, iPhone no WhatsApp. Se você já sabe que um lead seu custa R$3 e a cada 100 leads você faz 2 vendas, você já começa a ter previsibilidade do que vai acontecer, de quais são os próximos passos. E é nisso que muito gestor de tráfego pega. Isso. Porque o cara não sabe o que é gestor de tráfego, o cliente não sabe os números dele, o cliente não tem a clareza de quais são os próximos passos para escalar e o negócio não vai para lugar nenhum. Se você chegar para qualquer cliente aí e perguntar a ele, a maioria, na verdade, a maioria dos nossos clientes mesmo, quase nenhum tinha. Zero. Quase nenhum tinha. Como é a tua taxa de conversão? Ou quanto é a tua taxa de conversão? A maioria não tem esse dado. Tem um cliente nosso mesmo que chegou recentemente, que o negócio dele é um negócio gigante, é 100% digital a operação dele. E ele chegou e falou, pô, velho, meu negócio fatura bem, o faturamento é bom e tal, mas eu não sei o que é que tá faltando para poder romper de uma vez. Eu sinto que tá próximo disso acontecer, mas eu não sei o que tá faltando para poder escalar mesmo de verdade e tal, como eu espero. Aí eu falei assim, quanto é um lead seu hoje? Eu não sei não. Não sei. Quanto que é a sua taxa de conversão no WhatsApp? Não sei. Não sei, não faço ideia. Então pronto, não tem como. A escala, ela vem a partir do momento que você tem métricas. Isso. Você tem números. Se você não tem um relatório claro, se você não tem clareza dos números do cliente, não vai escalar. Porque na conta no exemplo que eu dei aqui, ó, vamos supor, são 100 leads, vamos supor que um lead custa R$3, ok? Isso. R$3 um lead. Se você gerou 100 leads, você investiu R$300, ok? Se a sua taxa de conversão nesse caso aqui, como eu citei, é 3%, significa que você fez 3 vendas, investindo R$300. Significa que cada venda sua custou R$100. Qual que é o ponto? A partir do momento que você começa a investir de forma constante, consistente, e você vê que na média geral um lead é R$3, que na média geral você faz 3 vendas para cada 100 leads que chega, o que você vai fazer a partir daqui? É só colocar mais dinheiro em orçamento. Para entrar mais pessoas. Até o cliente dizer que não tem mais capacidade, que não consegue mais atender a quantidade de lead e a quantidade de cliente que chega todo dia. Então é basicamente... Pra gente resumir, o trabalho do tráfego pago você começa fazendo um trabalho de estratégia para você fazer testes. Você vai testar comunicações, você vai testar qual é o criativo que vai funcionar melhor, qual é o público que vai funcionar melhor, qual é o objetivo de campanha, qual é o funil que você vai fazer. Então, de início, você vai fazer testes. Para quê? Para você ter métricas, você vai ter números. A partir do momento que você tem números, você começa a escalar muito mais fácil. E tem uma coisa que eu anotei aqui, que é bom até pontuar também, que essa parte de relatórios, ela serve muito mais pra gente que analisa as coisas, para o gestor de tráfego em si, até mesmo do que para o cliente. Porque quando você abre um dashboard que tem todas as informações lá, quanto o cliente investiu, quantas vendas ele fez, quantos leads ele atendeu, qual é a taxa de conversão dele, e você vê o faturamento dele e vê que esse número não está tendo um resultado, ele não está tendo lucro nisso tudo, é muito simples você olhar ali e saber onde está o problema. No caso desse cliente aqui, que você deu o exemplo agora, ou eu boto mais grana, e junto disso eu tento entender como é que eu tiro minha taxa de conversão de 3% para 4%. Perfeito. Tá ligado? E como você abaixa o lead de 3 para 2.
ou pra 2,50. Só abaixar 50 centavos. Porque se eu abaixar 50 centavos do lead e aumentar minha taxa de conversão em 1%, o meu faturamento vai ser outro totalmente diferente. Ó, se liga. Ó que número doido esse aqui. Se você tem um lead de R$5, ok? Sim. Uma taxa de conversão de 5%. E você consegue diminuir o lead de 5 para 3,50, que não é muita coisa. E você aumenta uma taxa de conversão de 5 para 7%, seu faturamento dobra. Por conta de 2% de conversão e 50 centavos no 1,50 no lead. É, matemática é... Matemática, você é bem demais matemática, né, velho? E aí, né, dentro dessa parte de relatório, vem outro ponto. Se você é gestor de tráfego, meu Deus, isso aqui me dá um... Se você é gestor de tráfego e você pega um cliente que já rodou anúncio e você não faz um relatório da conta de anúncio do cliente, mano... Eu anotei aqui, velho. Você tá sendo um jumento, porque quando você pega uma conta de anúncio que já investiu dinheiro, aquilo ali é um presente pra você. Pra você ver o que já funcionou, o que não funcionou, o que deu resultado, o que não deu resultado. E aí acaba que você mesmo atrapalha o seu serviço se você não faz um relatório da conta do cliente. Você atrasa o seu resultado. Não é um jumento, sabia? Você já viu um jumento no interior? Quando ele come em um lugar e ele vai embora, quando ele volta, ele vai comer no mesmo lugar. Ele não vai procurar outro lugar pra comer, não, pô, já nasce ali, toda vez que tem grama naquele lugar, nasce ali. Ou então quando o dono dele botar comida lá no lugar dele. O gestor de tráfego que não olha a BM tem que apoiar, pô. É simples. Pega ele, dá 2 cacetadas, joga uma cadeira nas costas dele, alguma coisa, porque o cara pega uma BM. A BM do cliente já investiu R$100 mil. O cara tem 1 milhão de informações e dados e coisas. E simplesmente o cara não olha a BM, tem que dar uma cacetada na cabeça dele. O papo foi bom, hein? Tá. Eu acho que com isso já dá pra gente encerrar por aqui o episódio de hoje, porque se você pegar esses 5 partes, esses 5 pilares e colocar isso em prática, é impossível você não se tornar um ótimo gestor de tráfego. Certo? Muito bom. Encerramos? Ó, se você tá assistindo a gente no YouTube, isso. Deixe seu like, se inscreve no canal, você já sabe. Aldo, eu quero aprender com vocês, quero me profissionalizar, eu quero começar. Tem um link aqui embaixo do DPS, que é o Desafio Primeiro Salário. Aldo, já sou gestor de tráfego e quero escalar minha operação. Tem a mentoria Gestor 30K, que é uma mentoria que vai te ensinar a escalar para os R$30 mil de faturamento mensal. Inclusive recorrente. Tem o Gestor 30K, o perfil, né? Exato. Segue o meu perfil Gestor 30K, que é um perfil só para gestores de tráfego que já são experientes. Esse perfil? Para quem é gestor de tráfego que já tá no campo de batalha. Só para quem é gestor de tráfego, isso, tá? Se você for iniciante, não precisa seguir não, que tá de boa, paz, tá tudo certo. Se você tem interesse de contratar o serviço da nossa agência, o link vai estar aqui abaixo também, vai ter o site com todas as informações de como funciona e tudo mais. Então é isso, galera, tamo junto, muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Bora. Deu quanto tempo? 44 minutos. Perfeito. Eu dei uma monitorada de leve por aqui. A gente começou às 10h50. Por aí, isso. Tá. Deixa eu tirar essa palavra daqui. No próximo aqui eu já vou botar o timer com 45 minutos.